Depois de finalmente sair de um labirinto repleto de monstros onde ele teve que comer a carne deles para poder sobreviver, o Prota parte em busca de novos labirintos para juntar outras relíquias, e ao longo de sua jornada, novas garotas se juntam ao seu grupo. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 2 do anime Arifureta Shokugyo. Voltamos então com o Prota, Yue e Shia em busca do labirinto que estava no desfiladeiro, e quando Shia sai para fazer suas necessidades, Shia acaba encontrando a entrada para o labirinto acidentalmente. Durante sua exploração do labirinto, eles acabaram caindo em algumas armadilhas, e dentre elas estava eles estarem contra algumas bolas gigantes de pedra e também terem que passar por um abismo e outras coisas a mais. Até que em certo momento eles chegaram em uma sala suspeita, onde conforme eles foram andando, alguns monstros com armadura começaram a ganhar vida. A luta contra eles não foi tão difícil e quando finalmente conseguiram sair dali, encontraram de fato o verdadeiro boss daquele labirinto. Enquanto estavam conversando, não demora muito para que eles começassem a travar uma batalha que não foi tão fácil para eles vencer. Porém, com um pouco de esforço, eles finalmente saem vitoriosos daquela luta. Saindo dali, eles encontram novamente o boss, mas dessa vez em uma forma bem menor e mais amigável também, então não foi necessário lutar dessa vez. O máximo que aconteceu era que o chefe tomou uma martelada de Shia por ter aprontado algumas com eles, mas então ele entrega a magia antiga que o Prota estava atrás. Porém, não satisfeito, o Prota acaba sacudindo ele tentando saquear mais além do que ele precisava. Logo ele então ativa uma armadilha para tirar eles dali forçadamente, e quando estavam saindo, Shia encontra um peixe falante, com cara de humano, e acaba apagando repentinamente com um susto. Hajime, após ver que Shia não estava respirando, faz respiração boca a boca nela, e quando ela acorda, ela agarra o Prota e se aproveita da situação, mas é lançada para longe logo em seguida. Logo eles estavam em uma pousada para passarem a noite, quando Yue e Shia começam a discutir quem iria ficar com o Prota, até que Yue pergunta para Shia o que ela iria fazer sozinha com ele, e ela diz que pediria para ele tirar a pureza dela, causando um mal entendido naquele local. No dia seguinte, Hajime estava falando com o chefe da guilda de aventureiros daquela cidade, quando ele acaba recebendo uma missão para resgatar um nobre. De início ele não queria aceitar, mas acabou entrando em um acordo com o mestre da guilda, onde ele teria que fazer alguns cartões de status para o Prota e seu grupo, e a segunda condição era que ele faria tudo o que eles quisessem quando necessário. Firmado o acordo, então o Prota parte para resgatar o nobre que havia sido possivelmente capturado. Após isso temos um corte para o grupo dos antigos colegas de Hajime, onde eles estavam em um local para fazer uma refeição, quando não demora muito para que o Prota e suas companheiras chegassem, e a professora dele o reconhece por causa do nome que suas companheiras o chamava. Até que ela vai falar com ele e ele acaba dando a brecha de chamar ela de professora, mas tenta disfarçar depois, porém não consegue. Durante seu diálogo, o Prota estava ignorando sua professora no início, até que Shia fala algumas coisas que acaba deixando a professora bem pé da vida por causa de suas atitudes. Enquanto eles conversavam, ela queria saber as coisas que aconteceram com ele, mas ele se recusa a responder naquele momento. Até que um guarda que estava acompanhando elas acaba chegando e humilhando Shia, e quando ele tenta sacar sua espada para atacar Yue, nosso Prota então dá um tiro no ombro dele, o que só mostra a inutilidade desse personagem secundário. Shia então fica meio chateada por causa das coisas que o cara mal amado havia dito para ela, mas Yue acaba limando ela e revelando um segredo que o Prota fazia enquanto ela dormia, e ela então fica muito feliz por causa disso. Mais tarde naquela noite, Hajime aparece no quarto de sua professora, onde acaba explicando as coisas que tinham acontecido com ele e um pouco também sobre seu objetivo. Antes de sair, ele conta que naquele dia no labirinto, o projétil de magia foi direcionado a ele propositalmente, com a intenção de matá-lo, e ela fica sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. No dia seguinte, sua professora e seus antigos colegas estavam à espera de Hajime para poder acompanhá-lo, até que o Prota acaba cedendo e em certo momento ele aceita eles irem junto, após sua professora insistir um pouco. Chegando no local, o Prota prepara alguns rastreadores para verificar a área e ver se encontrava algumas pistas sobre o paradeiro do nobre, até que eles acabam encontrando uma enorme cratera com várias pegadas enormes. No entardecer daquele dia, eles encontraram o nobre atrás de uma cachoeira se escondendo do monstro que estava naquelas redondezas, e quando estavam saindo dali, um dragão negro aparece para tentar terminar o serviço que havia começado. Em seu primeiro ataque, o Prota consegue defender com seu escudo, até que seus companheiros o ajudam a lutar contra o dragão imbatível. A luta foi bem complicada para o Prota e seus companheiros, mas eles finalmente conseguem derrotá-lo. Para acordar o dragão, o Prota decide enfiar uma estaca em um certo local inapropriado dele, o que acaba fazendo com que ele acordasse na hora e começasse a falar. Nesse momento descobrimos que na verdade o dragão é uma dragoa. Após a dragoa explicar a situação para o Prota, percebemos então que ela estava sendo controlada por um tipo de feitiço, mas quando recebeu a estaca no traseiro, ela havia sido liberta. E em seguida, a dragoa sugeriu que acompanhasse o Prota para ajudá-lo a capturar o cara que estava fazendo aquela bagunça, recrutando um exército de monstros para servi-lo. Até que com o conselho de Yue, o Prota acaba cedendo e tira a estaca do reto da dragoa, onde finalmente ela se transforma em sua forma humana e vemos uma linda mulher de cabelos escuros, chamada Tio Kurarusu. Ela conta que o cara que havia controlado ela já tinha conseguido juntar um enorme exército de monstros para poder lutar, e o Prota decidiu ajudar a combater ele. Quando Tio diz que
sua mana havia se esgotado e que ela não conseguiria nem andar, o Prota acaba arrastando ela pelas pernas, mas ela na verdade estava adorando aquilo, o que nos mostra que ela é uma masoquista de primeira. No dia seguinte, vemos o exército de monstros marchando em direção à cidade em que eles estavam anteriormente. Até que com a ajuda de suas companheiras, ele ajuda a preparar o ambiente para a batalha, recuando as mulheres e as crianças e deixando os homens para batalharem. Naquela noite, quando o Prota estava preparando seus equipamentos para a batalha, uma antiga companheira dele chega para agradecê-lo por tê-la salvo no dia em que ele caiu do labirinto. E após isso, Tio acaba chegando também, e pergunta se ela poderia acompanhá-lo de agora em diante, mesmo após aquela luta em que eles iriam travar em breve. Mas ele acaba rejeitando logo de cara, porém com um pouco mais de persistência, em breve ele acabaria cedendo e tendo ela em seu grupo também. Logo a batalha estava prestes a começar, e o Prota decide animar os homens que estavam ali para batalhar, com um discurso motivacional. Até que finalmente todos estavam prontos para lutarem para defender a sua cidade. E finalmente, Hajime e seus companheiros começam os ataques contra a horda de 60.000 monstros. Por mais que a quantidade deles fossem grandes, felizmente eles não eram tão fortes assim, então foi relativamente fácil lutar contra eles. Até que em certo momento, quando o Prota estava quase sem munição, ele vai para cima dos monstros pessoalmente juntamente com Shia, e finalmente ele consegue encontrar o líder dos monstros que estava controlando eles. Mais tarde descobrimos que a pessoa que estava controlando os demônios, na verdade era um dos alunos de sua professora, que havia se perdido e se tornado obscuro. Ele era um psicopata de natureza, e nada do que sua professora falava o comovia, até que em certo momento ele tentou capturar ela com uma agulha envenenada, e Shia pula para tentar salvar a professora de Hajime, evitando que ela fosse acertada por um tiro à distância. Porém, a agulha envenenada acabou furando a professora, e o Prota passa o antídoto para ela boca a boca. Enquanto o jovem do mal estava agonizando de dor dizendo que não queria morrer, o Prota acabou se passando de vilão e deu 2 tiros nele para acabar com seu sofrimento. E mais tarde descobrimos que na verdade ele não iria conseguir fazer nada para salvar o aluno de sua professora, já que ele morreria em pouco tempo após isso. Mas para que sua professora não pensasse que ele tinha morrido por culpa dela, o Prota o livrou de seu sofrimento e trouxe a culpa da morte do carinha do mal para ele. Em uma cidade diferente, temos a cena de uma criança sereia que tinha sido encontrada por alguns bandidos. Naquela mesma noite, o Prota tinha ido fazer um relatório ao mestre da guilda, e em seu quarto, ele percebe que havia alguns bandidos observando eles, enquanto Shia cobrava ele de sua promessa em mostrar a cidade para ela. Temos então um corte para uma parte da história de Tio e sua vila quando ela tinha sido destruída. No dia seguinte, Hajime e Shia saem para explorar a cidade, como ele havia prometido a ela. Em certo momento eles decidem ir a um aquário, onde eles encontram com o peixe falante que Shia tinha encontrado. Após o Prota e o peixe conversarem bastante, eles finalmente decidem sair dali, e ajudam o peixe falante a sair daquele aquário também, já que eles perceberam que os culpados eram eles por ele ter sido capturado. De volta à cidade, Hajime sentiu que seus detectores detectaram algumas crianças no subsolo do local em que eles estavam, e quando ele vai verificar quem era, ele encontra a pequena garota sereia que estava sendo mantida como escrava pelos bandidos. O chefe dos criminosos manda seus lacaios para ir atrás dela. Enquanto isso, Hajime e Shia estão cuidando da pequena criança sereia, e descobrimos que seu nome era Miu. Ele então diz que deixaria Miu com algumas pessoas boas para poderem cuidar dela, mas ela não quis em momento algum ficar com eles. Quando o Prota estava se distanciando, eles ouviram uma explosão exatamente no local em que Miu foi deixada, e quando ele chega lá, ele vê uma mensagem na parede onde dizia que se ele quisesse a criança sereia, era para que ele entregasse a mulher coelho que estava com ele, ou seja, Shia. Ele e Shia então partem para o resgate de Miu, e quando Yue e Tio estavam tomando chá, o Prota e Shia quebram a parede na frente delas, arremessando o bandido. Ele explica o que houve para elas e eles finalmente partem para o resgate de Miu, destruindo todas as gangues que eles encontravam na cidade atrás de informações. Até que em um teatro, finalmente o Prota encontra Miu, e acaba exterminando o líder dos bandidos. O que eu gosto no Hajime é que ele não tem piedade de gente ruim, cara. Depois disso eles saem dali e vemos um pequeno espetáculo onde Yue acaba destruindo os esconderijos dos criminosos. Logo Miu começa a chamar Hajime de papai, e agora além de 3 mulheres lindas no seu grupo, ele também tinha uma filha. Alguns dias depois, o Prota chega em uma cidade nova, e quando eles estavam conversando com o chefe da guilda, um membro do seu antigo grupo chega desesperado na sala deles. Seu nome não é muito relevante, mas ele pede ajuda do Prota para que ele ajudasse os seus amigos que estavam sendo massacrados no calabouço. Depois temos um pequeno corte mostrando o que tinha acontecido com o grupo do herói antes do jovem do grupo sair desesperado para pedir por ajuda. E eles caem em uma armadilha de uma demônio bem poderosa, onde acabam sofrendo maus bocados ao enfrentarem ela e seus monstros subordinados. Após muita enrolação mostrando a história irrelevante do grupo do herói, finalmente o Prota decide ajudar eles. Mas em paralelo a isso, temos a cena em que Shizuku e Kaori estavam prestes a serem atacadas por monstros, e encontrando o seu fim.
quando finalmente o Prota chega repentinamente, salvando ambas de serem executadas. Em seguida, suas companheiras chegam também para poder ajudar, e Hajime finalmente começa a lutar contra os demônios que estavam naquela caverna. Ele estava lidando com tudo aquilo com muita facilidade, enquanto o grupo do herói não acreditava que aquele era o mesmo Hajime Nagumo que estava no grupo deles anteriormente. O cara que traiu o Prota então começa a ficar com uma cara de desesperado, e sinceramente eu espero que ele pague por tudo que ele fez o Prota passar até então. Yue então percebe que foi ele que tinha traído Hajime, e lança um olhar ameaçador para ele. Após uma luta um tanto quanto entediante para o Prota, ele decide finalmente acabar com a demônio comandante que estava controlando os monstros. Depois que tudo se acalmou, Kaori agradece ao Hajime por ele ter ido salvar eles, e fica muito feliz por ter reencontrado ele novamente, e acaba abraçando ele chorando. Shia e Yue acabam ficando bravas enquanto o herói inútil estava pé da vida com o Prota por ele não ter tido piedade da demônio que quase exterminou eles. Fora do labirinto, Kaori decide confessar seus sentimentos ao Hajime, e diz que amava ele e queria acompanhá-lo de agora em diante em sua jornada, mas ele diz que não poderia retribuir os seus sentimentos, já que ele gostava de outra garota. Mas ela não desiste e ainda assim decide estar ao lado dele, e Yue aceita o convite dela como sua rival no amor. Naquela noite, Shizuku e o Prota estavam conversando, onde ela queria devolver a espada que ele havia emprestado para ela em sua luta anterior, mas ele diz que ela podia ficar com ela. Não demora muito para que Yue e Kaori aparecessem achando que a Shizuku era o último boss, ou seja, a garota mais difícil delas derrotarem que possivelmente iria se apaixonar pelo Prota também. Pelo menos foi isso que eu entendi com essa mensagem. No final disso, vemos que Shizuku estava indecisa também se iria ou não continuar no grupo do herói. Então podemos presumir que talvez ela poderia se juntar a eles futuramente, pelo menos eu espero. Finalmente, Shizuku e Kaori se despedem no dia seguinte, e Kaori e seu novo grupo partem para suas aventuras. E galera, com quem vocês acham que o Prota deveria ficar nesse anime? Com Shia, com a Tio, com a Yue, com a Kaori ou com a Shizuku, que possivelmente vai entrar no grupo dele futuramente? Não esquece de se inscrever para ver a parte 3 desse anime top que tô gostando bastante de acompanhar. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto.